Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje eu estarei falando sobre Pedro na prisão. Exatamente, meu amigo. Eu vou deixar pérolas importantíssimas sobre a prisão do apóstolo Pedro. Essa história está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E a história bíblica diz que Herodes Agripa mandou matar Tiago à espada e prender Pedro, para que Pedro fosse apresentado ao Sinédrio depois da Páscoa. No Novo Testamento apareceu Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém. Depois apareceu Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. E agora vem esse Herodes Agripa, que mandou matar Tiago e prender Pedro na prisão. Então, meu amigo, é uma família de Herodes, é uma família maligna, que não gostava dos judeus. E então eles tentavam destruir os evangélicos daquela época. E aí, pessoal, Herodes mandou matar Tiago à espada. Então, assim, Herodes mandou decapitar Tiago. Tiago foi decapitado, morto à espada, arrancado a cabeça. Essa morte era terrível, porque eles pegavam a cabeça da pessoa e queimavam na fogueira. E o corpo da pessoa era jogado no lixão da cidade. E aí os discípulos iam lá no lixão e pegavam o corpo e enterravam onde parecia melhor. Entendeu? Então, assim, essa morte à espada que Tiago morreu é uma morte trágica. E Tiago foi um grande discípulo, né, apóstolo de Jesus. E aí você vai fazer uma pergunta: por que Deus permitiu Tiago morrer? Meu amigo, a morte de Tiago já estava premeditada lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 17. Porque o próprio Tiago falou para Jesus: Senhor, eu quero sentar ao teu lado, no trono. E aí Jesus falou: você consegue beber do meu cálice? Você consegue morrer da forma que eu morro, da mesma categoria de morte? E Tiago falou: sim, eu consigo beber esse cálice, eu consigo morrer da mesma forma. E aí, pessoal, veio essa morte trágica para Tiago, porque Tiago profetizou sua própria morte. E aí agora ele foi um dos primeiros apóstolos a morrer, né? Então, assim, pessoal, Tiago morreu porque ele mesmo profetizou a morte dele, lá no livro de Mateus, capítulo 20. Estuda a história para você saber de todo o conteúdo. E aí você vai estudar também o livro de João, capítulo 21, versículo 22, tá bom? Para você saber a diferença da morte entre Tiago e João, tá? Porque Tiago e João eram irmãos, mas Tiago profetizou a morte para ele, e João ficou calado. E aí João viveu até 100 anos, aproximadamente. E Tiago morreu porque Tiago profetizou a morte para a própria vida dele. Então, meu amigo, se você profetizar a morte para você, a morte vai chegar antecipadamente. Então tome muito cuidado com a sua boca, tá bom? Pessoal, aqui tem muitos detalhes. E um detalhe importante é o seguinte: Jesus morreu na cruz do Calvário e depois de 12 anos aconteceu essa história de Pedro na prisão. Esta é uma informação que poucas pessoas sabem. Pedro ficou preso 12 anos após a morte de Jesus, tá bom? Essa é uma informação legal. Pedro era mais velho que Jesus 3 anos. Isso significa, pessoal, que quando Pedro ficou preso, Pedro estava com aproximadamente, pessoal, 47 anos. 47 anos. Então, se alguém perguntar quantos anos Pedro tinha quando ficou preso em Atos 12, você vai responder aproximadamente 47 anos de idade. Vamos passar para mais uma pergunta. Qual foi o ano em que Pedro ficou preso? Então, amigo, Pedro ficou preso aproximadamente no ano 43,
ou no ano 44. Por quê? Porque Herodes foi morto no ano 44. Então Pedro ficou preso no ano 43. Pedro foi preso dia 12 do mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês que corresponde ao nosso março e abril, tá bom? Então Pedro foi preso entre o mês março e abril do nosso calendário, que corresponde ao mês de Nissan, 12 de Nissan, em uma sexta-feira. Meu amigo, essas informações aqui são legais para você, de repente, colocar na sua introdução. Outro detalhe, pessoal, como que Pedro foi preso? Então, Pedro, segundo a história, estava viajando para Galileia. E quando Pedro chegou em Jerusalém, soube que Tiago estava preso. Naquele momento ali que Pedro fez uma reunião para defender Tiago, naquele mesmo dia Tiago foi morto à espada e Pedro foi preso. Entendeu? Por que que Pedro foi preso? Porque Pedro tentou defender Tiago. Entendeu? E aí vai surgir outra pergunta. Por que que Herodes matou a Tiago e prendeu a Pedro? Pessoal, o diabo usou Herodes para tentar destruir o alicerce da igreja. Porque se derruba o líder ou a liderança, a igreja desmonta. Então, o que é que o diabo entendeu? O diabo sempre tem os seus parceiros. Preste atenção. O diabo sempre tem os seus parceiros. Quem são os parceiros do diabo? Herodes, não é verdade? Os fariseus, Judas Iscariotes. Esse pessoal são funcionários do diabo. Estão dentro da igreja, estão dentro do ministério, mas são funcionários do diabo. Esse Herodes Agripa, pessoal, era o funcionário do diabo. O diabo não trabalha sozinho. O diabo sempre vai usar alguém dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da religião, para tentar te destruir. O diabo usou Herodes para destruir a base da igreja, o alicerce da igreja. Quem era o alicerce? Pedro, Tiago e João, tá bom? Então Pedro ficou preso. Tiago foi degolado. E João não entra nessa história. Porque João, nessa época, era o escrivão. Ele estava escrevendo livros. João estava escrevendo livros nessa época. Então João não estava pastoreando diretamente. Pedro estava na obra de missão. Tiago estava na igreja pastoreando em Jerusalém. E João estava escrevendo, porque João era escrivão. Tá bom, pessoal? João, o amado, era o escrivão. E aí vai surgir agora a oitava pergunta aqui, né? Qual é o nome da prisão que Pedro ficou preso? Então, pessoal, lá em Jerusalém tinha 7 prisões. 7 prisões. E Pedro ficou na prisão que era um tipo de um presídio. E ficava no norte da cidade de Jerusalém. Pedro ficou preso na penitenciária por nome Antônia. Pessoal, anote. Pedro ficou preso na penitenciária por nome Antônia. Essa penitenciária, ou esse presídio de máxima forte, ficava ao norte de Jerusalém, no fundo do templo, entendeu? Na cidade nova, em cima, na parte norte da cidade. E lá em Jerusalém existiam 7 cadeias. 7 cadeias. Eu não vou falar o nome das cadeias, porque, pessoal, no meu livro eu já deixei tudo isso. Então, eu não vou deixar detalhes aqui minuciosos, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas existiam 7 cadeias, 7 delegacias. E algumas dessas cadeias eram subterrâneas. Essa cadeia, ou esse presídio que Pedro ficou preso, estava debaixo da torre, chamado Torre de Antônia. Torre de Antônia. Tá? No meu livro eu explico porque o nome da torre era Antônia. Era uma torre construída pelo Império Romano, e etc, etc. Depois, em meu livro, eu deixo tudo isso aí
e também o nome de todas as cadeias ali e delegacias que tinham ali em Jerusalém. E também, pessoal, vou falar sobre a segunda maior cadeia, que era a cadeia de Mariane. A primeira maior cadeia, ou seja, o maior presídio era o presídio de Antônia. E o segundo presídio maior em Jerusalém era o de Mariane. Eu vou explicar tudo isso, pessoal, em meus livros, porque aqui não dá para falar tudo, tá bom? No final do vídeo, eu vou falar sobre os livros que você vai adquirir para complementar o seu conhecimento. Porque esses detalhes que eu estou deixando aqui foram tirados dos meus livros. Então, pessoal, tudo isso aqui e muito mais estão em meus livros. Só que lá no livro é mais detalhado, entendeu? Porque lá no livro eu deixo tudo e muito mais. Então, Pedro ficou preso na penitenciária ou presídio chamado de Antônia, no norte da cidade de Jerusalém. É por isso que o anjo falou: Pedro, coloca a sandália nos pés para sair da delegacia, para sair do presídio. Por quê, pessoal? O presídio estava debaixo da torre, era no subterrâneo, debaixo da terra. Entendeu? O presídio de Antônia, debaixo da torre de Antônia. O presídio. Então, Pedro estava debaixo da rocha. Olha que legal, pessoal. Onde que Pedro estava preso? Pedro estava preso na penitenciária por nome Antônia. E onde ficava esse presídio? No norte da cidade de Jerusalém, debaixo da torre Antônia. Onde ficava essa torre? Junto ao Monte Moriá. Então Pedro estava preso dentro do Monte Moriá. Pedro estava preso dentro do Monte Moriá. Se Pedro fizesse uma escavação dentro do presídio, ele sairia lá no templo. Se Pedro continuasse cavando mais um pouquinho, sairia lá no Monte Gólgota, por debaixo, porque era uma mesa de montes. E também esse Monte Moriá é o Monte Sião. É o Monte Sião, o Monte de Deus. Pessoal, eu vou deixar esses detalhes em meu livro, porque aqui não dá para colocar tudo. Você sabe que meu tempo já acabou, entendeu? Mas, se você estiver gostando, já deixa um like aí. Uma mão lavada, lava a outra. Você está gostando? Então já se inscreve no meu canal, dá uma força aí, meu amigo. Então vamos agora, pessoal, para a nona pergunta. Por que Pedro dormia? Pessoal, existiam 4 motivos para Pedro dormir. Eu não vou falar os 4 motivos, porque o meu tempo já não dá mais. Mas assim, um dos motivos para Pedro dormir é porque Pedro já estava cansado. Pedro já estava preso há 6 dias. Quantos dias Pedro ficou preso? 6 dias. Por que Pedro dormiu? Porque Pedro estava cansado. Já estava 6 dias preso em uma penitenciária suja, mal cheirosa, fria, entendeu? Com fome, com sede. Meu amigo, se você ficar 7 dias preso, preocupado com a igreja, em um lugar úmido, frio, mal cheiroso e cheio de bactérias, olha, eu acredito que você vai dormir bastante, porque o teu corpo não reconhece aquele ambiente. Portanto, você fica fraco, né? Você começa a esfraquecer e vai dormir. Então, qual foi o motivo que fez Pedro dormir? Você vai explicar, pessoal. Existem 4 motivos que fez Pedro dormir. Tudo isso nos livros do pastor Matusalém, especialista. Mas o maior motivo que fez Pedro dormir foi a fraqueza de ficar 7 dias preso em uma penitenciária subterrânea, fria, mal cheirosa, cheio de bactérias. Tá bom? E com fome e com sede. Isso é muito ruim. Faz qualquer pessoa dormir. Não é verdade? Por isso que Pedro dormia, né? Muito fraco. Muito fraco. E aí vai surgir a 10ª pergunta. A 10ª. Eu não vou deixar as 30 perguntas. Pessoal, eu não vou deixar as 30 perguntas, porque o tempo acabou. Entendeu? Olha, a 10ª pergunta. Vamos lá. Qual o nome do anjo que libertou Pedro? É uma pergunta.
qual é o nome do anjo que libertou Pedro da prisão. Por que que o anjo iluminou a cadeia? Por que que o presídio ficou todo iluminado? Então, pessoal, tem uma pérola aqui, olha. Aliás, existem 3 detalhes aqui sobre a iluminação do anjo. O primeiro detalhe é porque Deus não trabalha no escuro. Haja luz. Pessoal, Deus não trabalha no escuro. Porque tem muita gente aí trabalhando no escuro. Deus não trabalha no escuro. Deus realmente mandou o anjo com uma luz para iluminar o rosto de Pedro. Entendeu? O anjo deveria conhecer Pedro, porque certamente o anjo lá no céu já tinha um retrato de Pedro, né? Deus falou, é esse aqui, olha. E lá na cadeia tinha muitos presos. E também tinha muitos soldados ali presos com Pedro, acorrentado com Pedro. Então o anjo tinha que ter aqui, né, uma foto, né, entre aspas, aqui de Pedro. Porque os anjos não são oniscientes, ou onipotentes, ou onipresentes. Os anjos não são. Então, provavelmente lá no céu, Deus falou, olha, é esse homem aqui, ó. Aí deu a foto, né, entre aspas, para o anjo. Aí o anjo iluminou para não trabalhar no escuro. Né? O anjo teve que ver a identidade de Pedro. Isso aqui, pessoal, é muito forte. Se você trabalhar nessa questão aqui, é muito forte. Porque esse detalhe fala de reconhecimento. Meu amigo, Deus precisa te conhecer. Antes de Deus te soltar, vai olhar bem para o teu rosto. Entendeu? Dá uma pregação legal esse detalhe aqui. Tá bom? Sobre essa questão aqui de reconhecimento. Identidade. A luz traz a identidade. Você só conhece o seu irmão quando você está debaixo da luz. No escuro, você não conhece ninguém. Tem vários motivos aqui para o anjo iluminar o ambiente. E outro motivo também, pessoal, que eu não vou falar muito, é que a iluminação do anjo tirou o sono de Pedro e colocou nos soldados. Entendeu? Então houve ali uma transição de sono. Tirou o sono de Pedro, a luz. Quando você está debaixo da luz forte, o sono vai embora. Não é verdade? No escuro, você dorme. Agora, na luz, você acorda. Então, a luz acordou Pedro e o sono de Pedro foi para os soldados. Entendeu? Em porção dobrada, né? No meu livro eu falo tudo isso aí. Aqui não vai dar para falar, pessoal. Então, qual que era o nome do anjo? Eu vou deixar no livro. Por que que a cadeia resplandeceu? Eu vou deixar no livro. Porque o anjo tocou na quinta costela do lado esquerdo de Pedro. Pessoal, o anjo tocou na quinta costela do lado esquerdo de Pedro. Na quinta costela. Hã? Por quê? Na quinta costela do lado esquerdo. Por quê? As nossas Bíblias de hoje não falam. Mas se você pegar uma Bíblia original, está escrito: e o anjo foi à cadeia e tocou com o dedo. Qual o dedo? Esse aqui, olha. O dedo apontador. O dedo profético. Tocou na quinta costela. Quando tocou na quinta costela de Pedro, Pedro acordou. Né, pessoal? Porque a costela fala de quê? De criação. De onde saiu Eva? Hã? Onde o anjo tocou em Elias, lá no deserto, quando Elias dormia? Na costela. Na quinta costela. Onde a espada de Cássius entrou no lado de Jesus? Na quinta costela e furou o coração. A quinta costela, pessoal, fala de criação. Ali, quando o anjo tocou em Pedro, na quinta costela, Deus estava criando em Pedro uma nova missão. Meu amigo, eu vou falar sobre essa missão no meu livro. Olha, é forte essa história da quinta costela. Porque a quinta costela é o lugar da criação. É o blaco. No original hebraico, é chamado de blaco. E o anjo tocou no blaco de Pedro, na quinta costela, que tem uma conexão com o sêmen humano. Então, assim, pessoal, o anjo tocou na quinta costela de Pedro e disse: levanta-te. Então, aí você vai começar a mensagem agora. Agora, meu amigo, é a mensagem. Levanta-te. E aí você vai falar: meu irmão, o que o homem pode fazer, Deus não faz por ele. Então o anjo acordou, porque Pedro estava cansado. Quando o anjo tocou na quinta costela, o sono de Pedro foi embora e o cansaço também. Então a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida é te acordar. Pregue sobre isso. A primeira coisa que Deus vai fazer é o quê?
tocar na quinta costela para recriar, para refazer, para trazer em evidência uma nova missão. Quinta costela é criação. Você vai pregar sobre isso. Aqui você vai trazer uma mensagem poderosa. Poderosa. O anjo chegou, tocou na quinta costela para acordar. Então tem muita gente que o anjo vai tocar na quinta costela e dói. Pessoal, isso fala de dor, de ferimento. A quinta costela é o lugar que traz a direção para o coração. O anjo toca no coração. E quando toca, sangra. Porque o soldado Cássio colocou uma lança do lado esquerdo de Jesus, na quinta costela, e subiu e atingiu o coração de Jesus. Entendeu? Então, quando fala de quinta costela, fala de ferimento, sangue, aliança. Então, a primeira coisa que o anjo vai fazer é o quê? Tocar forte na vida desse irmão que está dormindo, na vida dessa irmã que está cochilando, na vida de alguém que está dormindo para a vida. O anjo vai tocar e vai doer. Tem gente aí que vai passar prova. Você vai pregar. Tem gente que vai passar prova porque está dormindo. Entendeu? Você vai pregar sobre isso. E depois o anjo disse, levanta-te. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Meu irmão, isso dá uma mensagem. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não desperdiça milagre. Prega sobre isso. Deus não desperdiça milagre. O que é para você fazer, você vai fazer. Né? O possível é você. O impossível é Deus. Entendeu? Aí, pessoal, tudo isso é uma mensagem poderosa. Aí, você vai pregar mais, forte. Agora que você vai entrar no miolo. Agora, pessoal, você vai entrar no tutano. Porque a partir de agora é só tutano. É só feijoada. É muito forte aqui a mensagem agora. Mas, pessoal, você vai perguntar, pastor, eu quero adquirir esse conhecimento. Eu quero essa mensagem. Meu amigo, compre os meus materiais. Eu vou falar mais. Calma aí. Eu vou falar mais sobre essa história. Mas antes, eu vou apresentar o livro. Preste atenção. Eu vou falar mais sobre essa história aí para você fazer a sua mensagem. Mas assim, olha aqui. O primeiro livro que eu lancei foi o do Gênesis. A Revelação Completa. Com 715 páginas. Meu irmão, esse livro é maravilhoso. Para professores e professoras. Tem mais de 1000 detalhes que a maioria dos estudiosos nunca ouviram falar. É muito bom. E aí, pessoal, veio o segundo livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Olha que coisa linda. Com 720 páginas. É para pregadores e pregadoras. E aí, depois desse, eu lancei o terceiro livro. Acabou todos, o terceiro. Mas está chegando uma nova remessa. Tá bom? E agora, pessoal, em novembro, presta atenção, nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022. E no mês de novembro agora de 2022, vai sair meu quarto livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Vamos ver a capa? Olha a capa do livro aqui. Olha a capa do livro. Pessoal, olha a capa desse livro. Livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. É o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. Esse livro está saindo no mês de novembro de 2022. E já está na pré-venda e todo mundo já está comprando. Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Você ainda não comprou o quarto livro? Compre, com 730 páginas. Entendeu? Já, né, esse livro já estará nas mãos de todos aí os estudiosos. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Levanta! O anjo disse, levanta! Mas antes, ele tocou na costela. Aí o sono desapareceu. A saúde chegou. Meu amigo, minha amiga, deixa o anjo te tocar para o sono ir embora. Deixa o anjo te tocar para essa canseira, essa doença, né, ir embora da sua vida. E aí o anjo vai dizer, você já está curado, já não tem mais sono, levanta-te. Aí é a sua parte, você vai levantar. E aí, quando Pedro se levantou, as correntes caíram das mãos e dos pés. Quando é que a corrente vai cair? Quando você se levantar para fazer a obra de Deus. Por que você está todo amarrado? Pregue isso.
Porque talvez essa mensagem é para você que está me ouvindo. Talvez essa mensagem não é para você pregar. É para você ouvir e se regenerar. Por que você está todo amarrado? Olha para mim, por favor. Olha para mim aqui. Por que você está todo amarrado, Pedro? Porque você está dormindo. Quando é que a corrente vai cair, Pedro? Quando você se levantar. Entendeu? Tem muita gente aí, até obreiros, que está todo amarrado. Mas por quê? Porque está dormindo. Quando é que a corrente vai cair? Quando você se levantar para fazer a obra de Deus. Tem mais detalhes aqui, mas tudo está no meu livro. E aí o anjo falou: cinge-te. Cinge. O que é cingir? Colocar o cinto. Coloca o cinto. Porque tem muita gente aí, pessoal, relaxado, da calça frouxa, crente da calça frouxa, que não prega mais a verdade, tá precisando do João Batista aí na sua igreja. Você, obreiro, tem que usar o cinto, meu irmão. O que é que o anjo disse? Coloca o cinto, Pedro. Calça frouxa, tá dormindo aí, despido, não está preparado para a missão, né? E você, pastor? E você, pastor, que é uma bênção. Você, pastora, que é uma bênção. Mas esses obreiros aí relaxados, que faz o que quer. Você, pastor, tem que usar o cinto. Tem que dar de chicote nesses crentes aí. Se ele quiser sair da igreja, saia, procura outra igreja. Sai esse crente Judas Iscariotes e Deus vai mandar crentes bons para a sua igreja. Porque tem pastor que está sofrendo, né? Na mão aí desses obreiros aí. Porque são dizimistas, né? Porque tem dinheiro, acha que manda na igreja. Pastor, pastora, pega o cinto, meu irmão, dá nas costas dele, faz como Jesus fez. Entra lá em Jerusalém, chuta tudo, quebra tudo, manda embora. E a senhora, pastora, o senhor, pastor, entra na unção, vai para o monte, vai buscar a Deus na igreja. E Deus vai te dar dom de revelação da palavra, poder para curar, ressuscitar mortos. A igreja vai encher de pessoas boas, ovelhas. Ovelhas. Esse Judas Iscariotes da sua igreja tem que sair, porque Judas Iscariotes vai ficar para te matar. Se você não der cabo, preste atenção, pastor, pastora. Se você não tirar esse Judas Iscariotes, ele vai te vender e depois a igreja fale. Esse Judas Iscariotes é endemoniado. Tem que tomar cuidado com ele. Cuidado com o Judas Iscariotes. Deus está mandando falar para você, pastora. Cuidado com o Judas Iscariotes. Dá uma carta de recomendação para ele. Manda ele procurar outra igreja. Entendeu? Eu pastoreei muito em São Paulo, São Bernardo do Campos. Entendeu? Pastoreei em Campo Grande, pastoreei em Goiânia, em vários lugares do Brasil. Bahia, entendeu? E era assim que eu agia. Quando eu via que o cara era Judas Iscariotes, eu já fazia uma carta de recomendação, ele estava guardado, ungia. Eu já ungia a carta de recomendação para ele. Procurar outra igreja, meu irmão. Entendeu? Você pode ser o pastor melhor do mundo, mas o Judas Iscariotes, quando te vender, você se arrebenta todo. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o Judas Iscariotes. Entendeu? Cuidado com ele. Então, pastor e pastora, pega o cinto. Ó, Pedro, acorda. Acordou, ficou de pé. E o anjo falou para ele: cadê o cinto? Cadê o cinto? Calça frouxa. Tem que ter o João Batista aí para quebrar tudo. Tem que ter o Jesus, né? Raça de víboras. E quebrar tudo. Aí esses crentes vão tomar vergonha. Entendeu? E aí, pessoal, vem o chinelo. Põe o chinelo, Pedro. Eu vou falar aqui, pessoal, vários detalhes sobre o chinelo. Entendeu? Porque para Moisés, Deus disse: tira o chinelo. E para Pedro, o anjo disse: coloca o chinelo. Pessoal, essa história do anjo, ó, é legal. O anjo buscou Pedro na prisão, mas foi a oração que buscou o anjo no céu. Entendeu? Porque a oração pode muitos seus efeitos. Aqui, meu amigo, tem muita oração nessa mensagem, tá bom? Porque Pedro ficou preso e a igreja estava orando 7 dias. Era o rodízio de oração, entendeu? Na casa da irmã Maria. Na casa da irmã Maria. Quem era a irmã Maria? Meu amigo, eu vou deixar tudo sobre a descendência da irmã Maria. Quem era a irmã Maria? A irmã Maria, pessoal, vem de uma descendência. É muito forte a descendência dela. Eu vou trazer a descendência da irmã Maria em meus livros.
Entendeu? E aí você vai perguntar, onde ficava a casa da irmã Maria? Meu irmão, minha irmã, a casa da irmã Maria ficava na cidade velha de Jerusalém. Então Pedro saiu lá do norte, da cadeia, do presídio, Antônia, né? E veio andando 1 quilômetro. Então, se alguém perguntar, Pedro tinha que colocar o chinelo. Sim. Por quê? Porque deveria andar 1 quilômetro até a casa da irmã Maria. Então o chinelo é para não furar o pé aí na rua. E o chinelo vai falar o quê? Também na Bíblia. De missão. Chinelo é missão. Mas tem uma diferença, né? Moisés tirou o chinelo. E Pedro colocou o chinelo. E João Batista falou que não era digno de tirar o chinelo de Jesus. Meu irmão, eu vou deixar a história do chinelo no meu livro. Entendeu? Eu vou deixar a história do chinelo em meu livro. E aí, pessoal, vem mais o que aqui? O anjo disse, né? Coloque o chinelo. E depois disse, coloque a capa. E a capa? Eu vou deixar a mensagem sobre a capa. Meu irmão, a capa de Pedro. Você sabe a história da capa de Pedro? Não sabe. Você já sabe a história da capa de Bartimeu. Parabéns. Mas você conhece a história da capa de Pedro? Não sabe? Eu vou deixar no meu livro. Tá bom? A história da capa de Pedro é muito forte. É muito forte essa capa de Pedro, meu irmão. Essa capa de Pedro. Eu podia deixar uma pérola aqui, né? Eu podia deixar uma pérola aqui sobre a capa de Pedro. É muito legal, pessoal. Essa história da capa de Pedro. O anjo disse, põe a capa. A capa era consagrada. E está na Bíblia, a capa de Pedro. Depois eu vou falar sobre a capa de Pedro. Mas no meu livro já tem tudo. Tá bom? Então, e aí fala que o portão se abriu. Né? 3 portões se abriram. E abriu aquele portão principal lá, que era o portão de ferro. Como que o portão se abriu? Era magnético? Tinha um sensor de presença no portão? Claro que não, pessoal. O que aconteceu para o portão se abrir? O que significa aquele portão? Eu vou explicar tudo no livro, pessoal. Aquele portão é uma tipologia do mar Vermelho que Moisés abriu. Entendeu? Porque essa história de Pedro é uma tipologia. Depois eu vou falar no meu livro. A história de Pedro é uma tipologia da saída do povo de Israel do Egito. Israel saiu do Egito. Pedro saiu da cadeia. Israel passou pelo deserto. Pedro passou pela rua de Jerusalém. O portão se abriu para Pedro. O mar vermelho se abriu para Moisés. Entendeu? Lá em Êxodo 12, Deus mandou colocar o cinto. Aqui para Pedro também mandou colocar o cinto. E etc, etc. É uma tipologia. Depois eu vou falar no meu livro da tipologia. Aqui não dá certo, pessoal. Não dá tempo. Não dá tempo falar sobre a tipologia. Mas em meu livro eu deixo tudo. E aí, pessoal, Pedro foi para a casa da irmã Maria. Saiu, andou 1 quilômetro. Pedro saiu da cadeia de Antônia, andou 1 quilômetro do norte de Jerusalém, da cadeia, até o sul de Jerusalém. 1 quilômetro, até a casa da irmã Maria. Onde ficava a casa da irmã Maria? Eu vou deixar. Quem construiu a casa da irmã Maria? Você sabe? Eu vou deixar no livro. Quem construiu a casa da irmã Maria? Eu vou deixar no livro. A irmã Maria era de qual tribo? Eu vou deixar no livro. Quem era o esposo da irmã Maria? Quem era o filho da irmã Maria? Quem era a descendência da irmã Maria? Você sabe que a descendência da irmã Maria lá no Antigo Testamento foi uma bênção? Pois eu vou deixar tudo no livro. Entendeu? E a menina Rod? Porque quando Pedro chegou lá, bateu na porta, quem abriu? Foi a Rod. Quem é Rod? É a Rosa. Por que essa menina chamava Rosa? De onde essa menina veio? Essa menina Rod, de onde veio? De onde essa menina veio? E por que ela não abriu a porta para Pedro? Meu irmão, eu vou deixar tudo no livro. Tudo no livro. Qual que é o livro, pessoal? Pessoal, o livro de ouro do pregador absoluto. Vai sair em novembro agora. Novembro 2022. E agora você já pode comprar o livro do Gênesis, que é para professores, e o dos sermões para pregadores. E depois você compra o livro A Olaria de Obreiros e o 4º livro, que é o de ouro. Então são 4 livros, tá bom? Já compre agora, pessoal. E aí, como é que você vai fazer? Olha o telefone aqui na descrição. Vai ligar aqui, ó. Vai mandar mensagem aqui. Dá tempo você comprar materiais, dá tempo você investir na obra de Deus. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e aguarda a sua ligação para comprar os 3 livros
e os outros livros que estão saindo aí. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257.